Boa noite, galera. O pessoal está me ouvindo aí? Vamos fazer um teste rápido aqui para a galera, ver se está todo mundo conseguindo escutar perfeitamente aí. Tá melhor, cara. Marcelo, tá melhor? Não tá 100%, mas tá melhor. Tá 90% melhor. Tá, a gente já tá ao vivo já, tá? Beleza. Marcelo, tá melhor? Não tá 100%, mas tá melhor. Tá 90% melhor. Tá, a gente já tá ao vivo já, tá? Beleza. Marcelo, tá melhor? Não tá 100%, mas tá melhor. Tá 90% melhor. Perfeito, tá replicando pra caramba aí agora. Beleza. Vamos lá, galera. Deixa eu só abrir o chat aqui para ver como é que tá. Se a galera já tá conseguindo ouvir. Ver se o pessoal está conseguindo ouvir aqui. Vamos lá. Beleza, galera? Tá todo mundo ouvindo bem? Todo mundo ouvindo? Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, boa noite a todos. Antes de tudo, queria agradecer a presença de vocês. Foi um pouco difícil a gente reunir as duas consultorias, mas valeu a pena, vai valer a pena. Antes também queria agradecer a disponibilidade das duas consultorias. Aqui, tanto o Marcelo com a Nova Mind, Arthur, Vitor e eu com a Doc Consult. As duas consultorias, a gente tem um pensamento igual, a gente tem um pensamento na cultura ágil, de melhorar o processo, melhorar, otimizar, né, todo o processo de desenvolvimento e qualidade. Essa ideia do webinar, ele nasceu com o apoio da DOC, com Arthur, Maza, Vitor Cardoso, Vitor Luiz e o Franklin, e da Nova Mind com Marcelo Costa. A gente queria trocar experiências, né, dentro da de alguns cases que a gente já participou, em otimização e agilidade na entrega do software, do produto em si, né? Então a gente queria trocar essa experiência com as pessoas, a gente queria mostrar, né, ter esse feedback, esse retorno, né, e dessa forma colocar um pouquinho do que a gente já passou, determinados cases, e a gente ainda passa, né? Então vamos para o cronograma. Basicamente, gente, o cronograma desse webinar, ele vai ser iniciado com testes automatizados, né? O primeiro tópico. Eu vou iniciar falando sobre testes automatizados, utilizando o Selenium e o SpecFlow. A gente vai ter também mais um tópico, que é sobre BTP e Cucumber, com Java. O Arthur Maza vai estar falando, representando a DOC. Integração contínua na LM Microsoft. A gente vai estar falando a gente vai estar tendo essa palestra com o Marcelo, né, da Nova Mind. E a gente vai ter dois tópicos interessantes, que na verdade, mais um teste, um piloto de como que vai funcionar daqui em diante, né? Vai ser um debate entre nós e vai estar aberto, quem quiser vai estar, assim, compartilhar opiniões, sugestões, né? Vai estar aberto para vocês também perguntarem. Esse penúltimo tópico vai ser sobre como melhorar todo o processo de desenvolvimento de software atuando nas áreas de infra, dev e qualidade. Então, a gente vai debater, a gente vai
colocar nossas opiniões, sugestões, o que a gente acha. E, claro, vai estar aberto quem quiser opinar. Vocês estão, né, vocês podem ficar à vontade para opinar. E o último tópico vai ser sobre as experiências em projetos legados, né, de manutenção de software. Então, assim, a nossa visão, quem já trabalha com sistemas legados, nossas experiências com sistemas legados dentro de um time que trabalha também com sistemas que não, já estão um pouco na vanguarda, tecnologia mais avançada. Então, a gente tem uma ideia, umas sugestões, opiniões sobre como consegue, dentro de um time, trabalhar com os dois, enquanto a máquina gira com sistemas legados, outros sistemas e projetos já estão trabalhando. E tanto o pessoal da InovaMind quanto o pessoal da DOC tem experiências com sistemas legados da em Delphi, em VB. Deixando claro que o sistema, a partir do momento que ele já está em produção, já está se tornando legado, né? Então, beleza. Vamos iniciar falando um pouco sobre testes automatizados usando o SpecFlow e o Selenium. Então, assim, o título da palestra é bem intuitivo. Ele fala de uma ponte entre analistas e os desenvolvedores através de regras de negócio, legíveis e de exemplos. Essa palestra vai ficar a cargo de eu começar, né, de iniciar. Eu trabalho há mais ou menos em torno de 7 anos na área de testes. Atualmente trabalho com tanto testes funcionais, testes de interface, testes automatizados, tanto em sistemas que eu não tenho acesso ao código, como sistemas que a gente consegue trabalhar dentro da solução. Então, hoje a gente consegue atuar das duas formas. Tá? Então, o título é bem expressivo. Ponte entre analistas e desenvolvedores, através de regras de negócio legíveis e de exemplos. A ponte ela é bem intuitiva, porque, culturalmente, é uma experiência que eu posso trazer, né, que mudou a forma de se pensar e de se trabalhar com teste. Ele trabalha trazendo os critérios de aceitação, trazendo as histórias do usuário para dentro do SpecFlow, transformando tudo isso em casos de teste. Né? É uma facilidade e tudo isso legível e de exemplos nada mais são que nossos critérios de aceitação que colocamos dentro de nossos casos de teste, passo a passo, quando a gente quer informar, certo? Ele é um framework inspirado no Cucumber. Quem já ouviu falar no Cucumber? Assim, a próxima palestra, Tá travando o áudio aí, galera? Deixa eu só fazer um... Deixa eu fazer um teste aqui, galera. Só tá ruim, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui. Ainda ruim? Vocês conseguem me ouvir de boa, não? Só tá conseguindo me ouvir aí, não? Ainda tá ruim?
Beleza, deixa eu ver aqui, galera. Aconteceu provavelmente. Talvez seja um problema na minha máquina do áudio. Boa, André, eu vou desativar a imagem aqui, ver se ela melhora. E aí? Surtiu algum efeito? Ainda continua ruim? Então eu vou continuar, tá, galera? Beleza. Então, a gente parou exatamente falando sobre o SpecFlow. A experiência que eu tive com o SpecFlow, quem já trabalhou com o SpecFlow, quem já trabalhou com o Cucumber, é bem próximo porque ele foi inspirado nele, né? Então, o SpecFlow ele trabalha de uma forma que a gente descreve cenários reais de forma estruturada. A gente consegue descrever os cenários dos casos de teste, dos nossos critérios de aceitação, da nossa história de usuário, a gente transforma, a gente traz tudo isso para dentro do SpecFlow. Trazendo tudo isso no SpecFlow, a gente descreve tudo isso de uma forma legível e de exemplos para o nosso desenvolvedor. O nosso desenvolvedor cria a funcionalidade de acordo com o que está escrito dentro do SpecFlow. E isso automaticamente já está sendo feito a automação do teste. Isso é implícito. Você cria os testes de acordo com os casos que você informou. Opa, entrou o Vitor Cardoso aí. O Vitor está online, tá? A gente está na palestra SpecFlow, tá bom? Ok, boa noite aí, galera. Boa palestra para todo mundo. Vai dar um mute aí para a gente continuar aqui, tá bom? Valeu. Beleza. Voltando. O SpecFlow é um plugin para o Visual Studio, então a galera que quer já começar, eu vou colocar no final da palestra o meu link do GitHub, onde está o meu código. A gente vai ter esse exemplo, eu vou mostrar na prática mais ou menos como que é. O nosso exemplo vai ser um formulário de contato. Eu vou preencher esse formulário com os campos que são obrigatórios e no final ele vai ter que ter um resultado com sucesso. Praticamente isso, tá? Aí, o SpecFlow trabalha tanto com BDD quanto ATDD, então ele pode ser um BDD guiado por comportamento ou orientado a teste de aceitação, tá bom? Ele pode ser integrado tanto com NUnit quanto MS-Test, então ele trabalha tanto em um quanto no outro. E um porém que ele não funciona sozinho, ele precisa de uma ferramenta para interação com o browser. Ele precisa, hoje, vamos atuar aqui com o Selenium. A gente vai colocar o exemplo. Eu já vou compartilhar a tela, tá, galera? Já do código do Visual Studio, a gente fazendo na prática. Tá? Então, assim, o interessante do SpecFlow foi como iniciei a palestra do tópico. Ele cria essa ponte cultural entre os analistas e desenvolvedores das regras de negócios. Então, a regra de negócio ela precisa ser legível e sem atrito. Por quê? Porque tanto o teste, quanto o especialista do domínio, quanto o próprio desenvolvedor, ele vai ter acesso a isso e precisa estar legível. Eu preciso entender para criar funcionalidade, eu preciso entender para eu criar meu teste e o negócio precisa entender porque foi especificado da forma diante do requisito.
O mais interessante, gente, assim, pelo que eu pude trabalhar com o SpecFlow, o mais interessante de se trabalhar com ele é a facilidade que ele tem de chamar um cenário ou outro com frases que a gente já utiliza nos critérios de aceitação. Quem trabalha já com um pouco de requisitos entende que os critérios de aceitação são frases e que pode ser usada futuramente, que é usada para criar a funcionalidade e é usado futuramente para você escrever um caso de teste. Então, você escreve um caso de teste com base também naqueles critérios de aceitação, né? E automatiza isso com o SpecFlow. Ele trabalha de fora para dentro. Então, a gente começa a trabalhar de fora, né? A gente começa a trabalhar na parte de toda a interface, né? Testes de interface em si. Testamos as histórias do usuário com os critérios de aceitação. E tudo que é fora disso, o código, a gente não testa. Então, toda a parte de código, teste unitário em si, a ideia do SpecFlow não seria testar. Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver como é que está o chat aqui. Vamos lá. Galera, ainda está travando? Como é que está o áudio? Está melhor? Melhorou? A galera pode responder aí. Vou compartilhar aqui a tela, que é a parte que a gente comenta um pouco mais do BDD. O poder de se trabalhar com BDD usando o SpecFlow, que é o nosso exemplo. Ele trabalha numa linguagem mais alto nível, né, e garante que estamos desenvolvendo corretamente. Então, além de que ele está ajudando a área de testes, uma possível regressão de testes, o nosso teste automatizado, ele ajuda também e garante o desenvolvimento daquela aplicação. O negócio, a regra de negócio, por isso que é bem interessante a gente deixar bem claro que a regra de negócio ela tem que estar legível, porque o desenvolvedor vai trabalhar dentro dessa regra especificada dentro do SpecFlow e vai desenvolver a aplicação dele. Ele favorece, como o slide aqui está dizendo, ele já favorece muito o teste de regressão. A gente não tem mais, entre aspas, aquele trabalho de estar fazendo a regressão de todo o nosso caso de teste. A gente não precisa fazer tudo isso manual. Ele também ajuda na regressão. Automatizar você ajuda muito. O SpecFlow ajuda porque você tem o passo a passo, né? Esse aqui é a estrutura do SpecFlow. Não sei quem já trabalhou com o Cucumber, é bem parecido com as palavras-chave. Deixa eu ver aqui como é que está. Está travando, né, galera? Provavelmente o compartilhamento da tela. Bem possível que seja o compartilhamento da tela. Entendi, Vitor. Entendi. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, eu vou abstrair essa parte do slide e vou iniciar, tá, da parte do compartilhamento já do código em si, a gente fazendo automação. Eu acho bem bacana, eu acho melhor, para não ficar travando. Essa seria, no caso, a parte onde a gente fala um pouco mais sobre o time ágil trabalhando em conjunto. Como eu comentei anteriormente, a cultura, ela muda muito, né? Dentro de um time ágil trabalhando com o SpecFlow. Isso é visível, né?
Então, a gente tem experiência com o desenvolvedor trabalhando em par com o teste, auxiliando no desenvolvimento daquela engenharia do teste, né, daquela arquitetura do teste, do mapeamento dos botões, que seja, ele vai estar auxiliando bastante. Todos eles, tanto o analista quanto de teste, quanto o desenvolvedor, e o próprio negócio em si, o especialista, eles são desenvolvedores, né? Eles entregam um produto. Então, no final, tudo que está escrito dentro do Spec Flow é feito tanto pelo desenvolvedor, quanto analista de teste, quanto o próprio negócio que desenvolveu o requisito. As palavras-chave, galera, ele é bem parecido com o Cucumber. Ele trabalha usando mesmos padrões, né, bem parecido, bem próximo, usando uma descrição da funcionalidade, usando palavras-chave como a própria descrição do critério de aceitação, lá das histórias do usuário, né, como usuário, eu quero que uma meta seja alcançada, de modo que a razão para alcançar a meta e o cenário em si, que você descreve todo o teste. Deixa eu compartilhar aqui. Agora, vou compartilhar aqui para vocês a prática, né? Como é que ele está sendo feito na prática. É um cenário simples, é um cenário de um formulário de contato, é um cenário que eu preciso preencher todos os dados corretamente. Ele vai passar passo a passo por cada campo, vai preencher os campos, vai dar OK, vai dar uma certa na mensagem, validando com sucesso, ele passa no teste. E os passo a passo são todo o meu critério de aceitação. André, Diógenes, vocês estão vendo aí a tela já do Visual Studio aberto? Vocês conseguem ver? Todo mundo consegue ver? Todo mundo está conseguindo ver aí, galera? Beleza. Esse aqui é um exemplo bem básico, tá, de uma funcionalidade, um formulário de contato. Eu preciso contatar um prestador de serviço e desse contato, do formulário de contato, né, eu preciso enviar algumas informações para que o prestador ele receba com sucesso. Tá? O meu cenário em si, ele inicia, né, eu escrevendo ele. Então, ele pode ser, a princípio, um preenchimento corretamente. Eu posso ter um preenchimento com e-mail incorreto. Eu posso ter um preenchimento com e-mail incorreto e alerta incorreto. Então, assim, dentro do cenário em si, eu vou ter o primeiro exemplo, tá? Eu vou passar bem rápido, porque a ideia em si, galera, não é a gente se aprofundar tanto no Spec Flow. Isso a gente pode deixar para um caso mais futuro, até da gente colocar no canal exemplos melhores do Spec Flow. A ideia aqui é como o Spec Flow ele consegue otimizar o tempo de um cenário de regressão, de um teste, ou até mesmo do nosso teste funcional e de interface, né, que a gente faz durante o nosso processo de teste no time ágil. Tá? Vamos lá? Eu vou fazer o teste desse cenário aqui, que é o preenchimento do formulário corretamente. Ele vai preencher, na realidade, todos os campos corretamente. Deixa eu compartilhar aqui.
toda a tela. Agora ficou melhor. Beleza? Vamos lá. Então, recapitulando, meu cenário é preencher um formulário corretamente. Os dados obrigatórios são nome, e-mail, telefone e a mensagem. Eu preciso enviar, clicando, startando essa ação. E eu preciso validar, né, que essa mensagem foi enviada com sucesso. Nosso exemplo vai ser um site. A gente vai debugar, até para ter uma noção dos passo a passo, passando entre o nosso critério de aceitação. Os exemplos que eu utilizei, como eu falei, são os campos que eu vou preencher. E vou imputar esses dados dentro do meu formulário. E no final eu preciso dar um acerte dentro do formulário e verificar que essa mensagem foi enviada com sucesso. Teste muito básico, só para te demonstrar como é que ele é feito a partir do momento que eu automatizo esse critério de aceitação. Isso, teoricamente, estaria escrito dentro do requisito, né, história do usuário, do meu formulário de contato. Então, ele abriu, tá? Ele abriu o site. Vocês já perceberam aqui, ele já startou a primeira ação, que eu iniciar no site de Optimídia. Eu preciso agora clicar no link contato. Aumentei um pouco a fonte aí, galera. A fonte aumentou aí, tá melhor para vocês a leitura? Vamos lá. Aumentei aqui. Aumentei a fonte aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui então. Abri o site, já está aberto lá. Vou navegar entre os menus. Meu menu assim, de interesse é o contato menu. Ele aqui, tá? Preciso clicar nele e startar a primeira ação. Eu vou localizar ele primeiro, pelo ID, e vou fazer a primeira ação, que é clicar. Esse thread aqui, o que acontece? Ele fazendo automaticamente, a gente está debugando, então a gente vai navegar passo a passo, mas ele startando sem debugar, ele precisa que, quando eu clicar em contato, ele vai chegar até meu formulário, certo? Só que ele precisa de um tempo. Então, esse tempo eu preciso informar aqui para ele aguardar, tá bom? Frank, Oi. aí eu só queria fazer só um gancho para a galera que eu acho importante na questão do thread sleep, bom, pessoal, eu sou Arthur Maza, tá? Tô representando a consultoria Doc, falei sem me apresentar. A gente está dando um exemplo, tá? Está fazendo um overview, tá? Se nós, na verdade, precisássemos aplicar uma prática mais recomendada, a gente não usaria thread sleep. Obviamente, a gente... o que eu espero? Eu espero que um determinado componente HTML apareça. Então eu aguardo até esse cara aparecer, né? Eu faço o que a gente chama de espera explícita, tá? Eu só estou fazendo esse gancho para o pessoal ver o thread sleep. Não, pô, tá usando thread sleep. Não, é só um exemplo, tá? Que a gente está mostrando
fazer um overview para vocês de como funciona. Mas é óbvio que se a gente estivesse fazendo uma coisa mais rebuscada, onde tivéssemos que aplicar as melhores práticas, a gente não colocaria um thread sleep. Beleza? Só para fazer esse gancho. Franklin, manda bala. Show de bola, Arthur. Obrigado. Valeu. Logicamente, a gente está usando um exemplo aqui, usando um thread, mas como o Arthur falou. Beleza, voltando. A gente achou o elemento, contato menu pelo ID, fizemos a primeira ação. Ele já está dentro do formulário, e o formulário a gente começa a preencher. Então, a gente passa do segundo passo e inicia o preenchimento obrigatório de todos os campos. Nome, e-mail, telefone e mensagem. O Specflow tem essa possibilidade de você usar um esquema de cenário, lista de exemplos, né? Então, eu passei eles todos aqui e informei os exemplos aqui embaixo. O preenchimento, como eu falei, obrigatório de todos. Então, ele vai passar com sucesso porque eu estou informando todo mundo, né? A ideia é só ele navegar entre os campos, preencher e dar uma acesso no final. Beleza? Vamos lá, ele está preenchendo os primeiros campos. Preencheu o e-mail. Telefone. A mesma coisa, procuro o elemento pelo ID. Faço a ação. Que é o envio do nosso texto que eu passei do esquema do cenário, que é o teste de mensagem. Para cada campo, eu tenho um texto que eu informei lá no meu critério de aceitação, no meu cenário, dentro do Specflow. Preencho informações e clico em enviar. O site me retorna a mensagem com sucesso. Mensagem com sucesso. Ele vai dar um acerte na mensagem. A mensagem esperada. Vai dar um expose no navegador. E vai me retornar o resultado desse teste. Então, galera, é mais ou menos isso, tá? É um exemplo bem básico, assim como o Arthur falou, é uma coisa que é para ter mais noção do que o poder do Specflow, o poder do PDB, que pode ser feito trabalhando da forma conjunta, tá? Tanto com o teste quanto do próprio desenvolvedor. Tá? Enfim, a cultura muda muito, né? Você começa a testar já escrevendo, né? Então você já escreve testando, né? Você escreve todo o teu critério de aceitação baseado nas histórias, já fazendo todo o meu caso de teste e já deixa ele pronto para automatizar, tá? Em sistemas legados, isso acontece muito quando você não tem acesso ao código, você tem que mapear a tela. O Selenium faz esse trabalho de mapear a tela, você pode usar o IDE do Firefox, ele ajuda muito, tá? E auxilia bastante. Todo esse mapeamento, o IDE do Firefox, ele consegue trabalhar em conjunto e ele consegue te auxiliar na hora de você precisar capturar o campo. Tá? Ele te dá mais ou menos um passo a passo e depois você converte isso para a linguagem que você vai estar utilizando, tanto para Java, C#. Né? Galera, foi isso. Eu queria agradecer a presença de todos. Me desculpar pelos inconvenientes. Infelizmente, minha máquina não se comportou como deveria. É nosso primeiro webinar. Infelizmente, aconteceu, mas se Deus quiser, no próximo não vai acontecer mais isso. Mas, assim, eu queria deixar claro para vocês que a ideia de você trabalhar com o Specflow é você trazer ele dentro da integração contínua também.
você amarrar ele dentro da integração contínua, você ganha muito tempo e otimiza muito isso. Então, ele no final ele te dá o resultado e você consegue mapear os possíveis pontos de quebra. Então, tanto o TFS quanto o Jenkins, eles trabalham em conjunto com o Cucumber ou com o SpecFlow. Então, o processo final, ele está trabalhando dentro de uma integração contínua. Isso é muito bacana. Resultado legal, publica, entendeu? E o SpecFlow vai estar lá. Eu queria agradecer mais uma vez. Rodrigo, deixa eu ver aqui. Rodrigo, teoricamente sim. A gente teve exemplo de uma combo, eu trabalhando com a parte da automatização, os componentes em Ajax, a gente tinha que dar um tempo para ele aguardar os 60 segundos para ele achar realmente. E é o exemplo mais assim que eu posso passar para dar um acerte nesses mecanismos em Ajax. Ele realmente você acha o elemento, só que você precisa que ele carregue para você conseguir validar o acerte. E tem que aguardar, não tem jeito, né? A gente aguarda um determinado tempo para você conseguir dar o acerte. Esse exemplo aqui que eu dei do thread não é um exemplo mais interessante, a melhor forma de colocar isso na estrutura. Mas, teoricamente, dentro desse componente lá no site, quando você clica, ele arrasta a tela até o final. E eu não consigo passar para o segundo passo se eu não tenho aquele elemento para eu localizar. Então, eu tive que dar um thread, mas, claro, não é a melhor forma. Mas ele esperou até que o formulário fosse informado em tela para conseguir continuar no meu cenário preenchendo os campos, né? Nesse caso, sim, eu preenchi, no caso, eu mapeei com a ID dos campos, né? Então, foi mais tranquilo. Mas tem casos, claro, que a gente vai ter que pegar pela classe name, pelo select, então já começa a dificultar mais um pouco. Como eu falei, esse exemplo é um exemplo bem piloto, bem básico, não teve nenhuma dificuldade ali, mas em sistemas um pouco mais legados, até em ASP.NET, a gente encontra dificuldade de você conseguir mapear os campos, e muita dificuldade mesmo. Então, assim, teoricamente, nem sempre é pelo ID, né, que a gente consegue encontrar aquele elemento. Mais uma pergunta, galera? Mais alguma pergunta? Outra coisa, esse exemplo, só para finalizar, ele está usando o Basic Class, que ele me auxilia nas chamadas dos multibrowser, tá? Futuramente eu vou dar mais exemplos. Futuramente eu vou dar mais exemplos, porque o Basic Class me auxiliou muito na chamada das tags dos browsers para fazer boot browser, então eu consigo trabalhar com um browser Chrome e o próprio Internet Explorer, Edge, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer com o SpecFlow também, trabalhando isso multiplataforma, eu consigo trabalhar ele também em paralelo, o SpecFlow trabalha em paralelo, eu consigo fazer testes em paralelo, e eu consigo utilizar o Selenium Grid para fazer os testes, por exemplo, no Docker da vida, né? Então, isso é um caso mais para frente, eu acho que vale a pena também, quem quiser procurar um pouco do Selenium Grid, está no container dentro do Docker. Exatamente, com mobile também, fazendo com Apple, a gente consegue também trabalhar com Android, com iOS, a gente consegue trabalhar com os dois, né? O Selenium Grid é bastante bacana, como ele joga dentro do hub e joga para determinada máquina virtual. Exatamente, eu preciso ter o browser lá instalado, senão ele estoura erro. Tá? Eu preciso ter, se eu vou testar com Chrome, Firefox, eu preciso ter lá na minha máquina, né, no servidor, eu preciso ter os dois instalados, né, senão ele estoura. Né?
Valeu, galera. É isso, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês depois o link lá no canal do GitHub. Quem quiser mexer, quem quiser, sei lá, dar uma olhada como foi feito a estrutura dele, usando o Basic Class, usando o multibrowser. O Basic Class dá a estrutura também para você fazer os testes remotos, se você quiser usar um Docker da vida. Tá? E é isso. Vamos dar continuidade com o Arthur? Galera. Quer falar alguma coisa? Opa, não, agora começa então, né? Você começa, pode começar, você vai dar continuidade com o Cumbi, acho que as perguntas foram sanadas, mas quem quiser depois deixar mais perguntas lá, pode deixar no canal, a gente vai respondendo.